Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio da Escola do Varejo. Estamos iniciando hoje com um convidado muito especial. Ele tem formação em administração de empresas, está cursando marketing e tecnologia. Uma frase o resume: o vencedor é aquele que tem a coragem e a determinação para conquistar. Ele é supervisor da indústria Limpano. Estamos aqui hoje com Betinho Oliveira. Betinho Oliveira, seja muito bem-vindo ao podcast Escola do Varejo. Muito obrigado, Luiz, obrigado, Ricardo. Para a gente é um grande prazer estar recebendo esse convite. Fiquei encantado com ele, né? E parabenizar vocês por essa iniciativa nobre. Que assim, a coragem, a determinação não é fácil, né? Santo de casa fazer milagre, mas assim, uma grande iniciativa. E assim, hoje, além de ser uma grande honra, prosseguir com grandes entrevistados que tivemos anteriormente. Um deles, Paulo Bezerra, que foi o último, foi sucesso total. Mas assim, é de grande valia esse projeto de vocês. Muito obrigado, Betinho. Betinho, uma coisa que você... Primeiro, assim, a gente, né, Luiz, a gente agradece a sua disponibilidade. Para você ter uma ideia, o Betinho está representando hoje a classe dos vendedores e representantes. Você é o primeiro que está sendo entrevistado no podcast. Muito obrigado, Ricardo. E é um prazer. Passar o ponto de vista, né? Exatamente. Betinho, são 25 anos de experiência em vendas, gestão e liderança. Nós estamos agora falando do ano de 2000, onde tinha aquela fama que o mundo ia se acabar, né? Isso. E aí, só que o mundo não acabou, porém, houve o início de uma grande trajetória. Como foi a sua trajetória nesses 25 anos? Ricardo, comecei a trabalhar muito novo e uma coisa que me encantou foi esse mundo comercial, o mundo de vendas. Eu sou apaixonado por vendas. Lá em 2000, como você fala, comecei como vendedor na cervejaria, por onde trabalhei durante 2 anos. Inclusive, trabalhei com uma pessoa maravilhosa que eu tenho uma grande estima, que é a dona Lúcia Lira, que era dona da revenda Lirabel, depois passou a ser Imperial, quando ela uniu-se às marcas Brahma, Skol e Antártica, que na época era só Brahma, né? E assim, tive o grande prazer de trabalhar com eles. Trabalhei 2 anos como vendedor e fui promovido a supervisor. Nisso, passei 3 anos como supervisor de vendas e recebi também a proposta para tocar o trade. Que o trade não é merchan, o trade da cervejaria, trade é vendas, é quem cuida dos programas, é quem cuida dos top clientes, é quem cuida do giro de material. Então, assim, para mim foi uma grande experiência. E nisso, a Ambev incorporou, fomos direto para a indústria, trabalhamos lá na indústria, e aí apareceu durante 13 anos na cervejaria, e foi quando apareceu uma grande oportunidade no Grupo Andrade, tá, para tocar, participar do processo seletivo como um generalista, que era iniciar um projeto. O que é generalista? Generalista era atender os pequenos clientes, com faturamento de X abaixo, com toda a pasta completa, o estado todo de Alagoas. E assim, é muito bom trabalhar com um pequeno varejo. Todo cliente é importante, né? Todo cliente tem sua importância. E o pequeno de hoje é o grande de amanhã. Então nós montamos uma equipe, graças a Deus tive carta branca, muito apoio lá pelo Grupo Andrade, onde foi uma escola. E com 1 ano fui promovido a gerente de área do DEC, que lá passei quase 10 anos como gerente de área do DEC, né? Passei 1 ano como generalista, como supervisor de vendas, e passei 10 anos como gerente de área do DEC, Departamento de Cosméticos, que é departamento... o que é DEC? Distribuidor especializado em cosméticos. No Brasil só são 19, salvo engano, e o Andrade é um deles, Alagoas, Sergipe é um deles. Betinho, hoje você está neste novo desafio que é com a Limpano. Nos fala um pouco sobre a Limpano no mercado nacional. Luiz, Deus é muito generoso. Por motivos pessoais, eu precisei me afastar das minhas funções, né? Porque não adiantava estar trabalhando se eu não estava 100%. Eu precisava resolver algumas situações pessoais minhas e falei com o Paulo Bezerra, que era meu diretor lá do Grupo Andrade, falou com o Celso e pedi para sair do Andrade, e eles
me indicaram, antes de pagar o aviso, Celso já disse, eu não vou deixar ele desempregado, Paulo. Aí me indicou para Limpando, Paulo, Celso, Beron. É muito bom a gente, nesse mundo a gente só leva as coisas boas, a gente só colhe o que planta, né? Todos nós temos defeitos, mas nós só colhemos o que plantamos. Então, assim, fiquei muito feliz, porque até gerentes de multinacionais ligaram para mim. Bicho, que pena você sair. Não, mas é por uma causa nobre. Eu preciso dar esse passo para o lado, né? Porque não é fácil deixar um emprego como do Grupo Andrade, né, que é referência, e eu não tinha nada em mente. Aí foi quando me indicaram, o Celso me indicou para uma indústria, não deu certo, e Beron, Paulo e Celso me indicaram para a Limpando, e eu tive o prazer de participar do processo seletivo, onde uma empresa que está já na terceira geração, tem 60 anos de mercado, tá? É uma empresa que a maior empresa nacional do segmento dela, líder de mercado, com esponjas, com panos, e assim, é uma empresa que eu me identifiquei muito. Eu estou muito feliz com a Limpando, porque é uma empresa que eu vejo que é uma empresa familiar. Eu tinha uma cultura no distribuidor e hoje eu estou na indústria, que era um sonho, Luiz, que eu tinha de ir para a indústria. Quando acabar minha validade aqui, eu vou enveredar por esse caminho. Até porque eu tenho muitos amigos representantes, eu tenho muitos amigos executivos, que a diferença do representante para o executivo é que o executivo, ele é carteira assinada, é CLT. E o representante, ele é PJ, porque ele pode até pegar outras representadas. E eu tinha muita vontade de enveredar por esse caminho. E hoje eu estou encantado, né? É um convívio, um network totalmente diferente. A gente tem que se lapidar, tem que fazer mais gestão. Mas assim, estou muito satisfeito com a Limpando. Muito satisfeito mesmo. Foi Deus que botou no caminho, graças às indicações das pessoas boas, que acreditavam no meu trabalho. E hoje estamos aqui, né? Com o estado de Alagoas e o estado de Sergipe. Os dois. Isso. Parabéns. Parabéns. Ô Betinho, primeiro, esses são alguns produtos que a Limpando oferta, né, às pessoas. Sim, sim. Mas eu queria só fazer um destaque. Essa esponja, né? É o que? A primeira esponja. Ricardo, essa aqui é um lançamento, certo? A Limpando é a única empresa no mundo, no segmento dela, que lançou uma esponja voltada para airfry. Não é no Brasil, não, é no mundo. Então, ela é especializada para airfry. Ô Betinho, então, no caso, é a primeira esponja no mundo. A Limpando saiu na frente, criou para airfry. Isso, para airfry. Chegou dia 1º de maio no mercado de Alagoas e Sergipe, e assim, a aceitação está sendo muito bacana. E não quer dizer que ela seja só para airfry. Ela pode ser para louças especiais, uma porcelana, porque a fita abrasiva dela é mais delicada. Ela não risca, certo? Ela não risca as raias da airfry. E para você ter ideia, Ricardo, olha só a sacada. A airfry, ela está presente em 30% dos lares nacionais. No Black Friday do novembro do ano passado, só na Shopee ela vendeu 34 unidades por minuto. Então veja, por minuto. Então assim, é um eletrodoméstico, pode-se dizer que é um eletrodoméstico que está presente e quem não tem vontade de ter. Então assim, colocar água, brotar, não. Agora você tem uma esponja direcionada, voltada para esse produto. E muitos produtos também já estão se aperfeiçoando a esse equipamento. Isso. Faz na airfry, 2 minutos, 3 minutos. Isso. Betinho, 25 anos de experiência, uma longa jornada, vários desafios, né? Várias conquistas. Mas qual foi a experiência mais marcante da sua vida até hoje? Cara, a experiência mais marcante da minha vida foi quando eu fui promovido lá. Eu era vendedor da Ambev e fui promovido para supervisor. Que aí eu vi. Porque eu vou resumir um pouquinho da história. Quando eu entrei na Ambev, eu era vendedor da Expedicionários Brasileiros. Nós só vendíamos Brahma. E lá dominava-se Skol. Skol era outro distribuidor e nós éramos com Brahma. E a gente tem que saber o nosso território, a gente tem que saber quais são as nossas ferramentas, né? Tornar a nossa vida menos difícil. Eu digo, esse tapetão amarelo aqui vai se tornar vermelho. Então eu foquei, tá, com relacionamento. Tinha lá o Jerônimo antigamente, seu Manuel, o Mr. Caldo. Então eu com relacionamento, eu comecei a fazer relacionamento e usar as ferramentas que eu tinha. Me deu um pedacinho desse bandô para me colocar. Aí, Luiz, de um pedacinho tornou-se. E nisso
fui trabalhando. Peguei também as lojas de conveniências e nas lojas eu vi que tinha uma grande oportunidade de cervejas especiais. Na época, Brahma Extra, Liber, as long necks, né? E era uma época da Copa do Mundo. Menino, eu fiz um paredão, deixei top. Aí vendia bastante. Todas as lojas de conveniência de Arapiraca vendia bastante. E nisso, como viram que eu era bom de relacionamento, eles me transferiram para a rota dos atacados. E eu estava disputando o vendedor do ano e fiz umas contas, chegou em dezembro, eu fiz umas contas e tinha um menino do sertão que estava prestes a me ultrapassar. Aí eu disse, meu Deus, olhei aí, preciso vender tanto ao Sandro, bebida, né? E eu ganharia uma moto, né? O vendedor do ano ganharia uma moto, na época, 0 km. Então o que foi que eu fiz? Eu montei minha estratégia, e cheguei no Sandro, sim, aí nisso, todo dezembro, faltava produto para o sub, porque como a demanda era muito grande, eles preferiam atender o varejo, até porque é muito melhor você pulverizar mil itens em 1000 clientes do que você vender 1000 a um cliente só. Então, os atacados, os subs que eles chamavam, né, que é subdistribuidor, eles ficavam desabastecidos. E o Sandro, todo ano, ele tinha esse problema de ficar desabastecido. Eu disse, Sandro, tem uma estratégia. Ele disse, diga. Você me paga antecipado, eu marco tua puxada, ele garante que você não fica sem produto em dezembro. Ele disse, homem, confia em mim. Aí ele disse, tá certo. Bicho, ele pagava antecipado. Porque ele só comprava à vista, né? Mas ele pagava antecipado. E nisso nós nos planejamos e não faltou produto para ele em dezembro. Aí, resumindo, Luiz, na última semana eu precisava vender 2.000 caixas de cerveja. Aí eu disse, eu vendo 1.000 na rota e vou vender 1.000 Sandro. Só que quando eu cheguei lá no Sandro, tinha 980 caixas no estoque. Muito organizado, lá, puxa o estoque, era até a Neuza na época. Né? Aí o Sandro me viu lá. Disse, e aí, Betinho? Eu disse, beleza, beleza. Estou alegre, mas estou triste. Ele disse, por quê? Porque eu estou com a mão no punho da moto, mas eu acho que eu vou perder porque eu não consigo vender que você está estocado. Aí ele disse, espera aí. E nisso fomos conversando. Aí ele puxou o estoque, eita, tem muito. Ele precisa vender quanto? Eu disse, uma carreta, 2 truques. 2 truques, né? Que era um truque vem 508 caixas de cerveja, se não me engano, garrafa. Naquela época saía muito garrafa, era cerveja. Aí o Sandro disse, aí ele demorou, disse, é pra tu ganhar a moto? Eu disse, é. Ele disse, mande. Eu disse, eu vou mandar mais 400 Guaraná de vida, aquela LS. Ele só me manda o que você quiser. Pagou antecipado, certo? Isso tudo por um trabalho que a gente construiu com ele, um relacionamento. E com isso eu fui o vendedor do ano. Consequentemente, em janeiro fui promovido à supervisão. Já estava cotado, né? Tínhamos feito um programa que chama-se Transformar. Só foram 2 daqui, a gente fazer um curso no Recife muito bacana, um aprendizado fantástico. E nisso, Luiz, em janeiro eu fui promovido. Então, para mim, essa foi a maior conquista. Foi aí onde eu comecei a ver que o caminho era esse. Era o caminho da verdade, da transparência. Porque nem toda vontade, nem a toda sua vontade é a necessidade. Você tem vontade de ter uma Ferrari, mas quando o Uno, né, atende à sua necessidade. Então a gente tem que saber a forma de falar. Até o não, a gente tem que dar o não, mostrando com educação, com clareza, e lhe mostrando por que esse não. Então eu vi que esse era o caminho, Ricardo e Luiz. Então eu levei para a minha vida. E nisso, cara, aí fui supervisor durante 3 anos, graças a Deus, com várias conquistas, que não foram pequenas, foram muitas lá, graças a Deus, lá na Ambev, e assim se replicou para os demais. No Andrade mesmo, a gente conseguiu 2 anos, a equipe do ano, que eu não digo gerente nem supervisor, porque ninguém faz nada sozinho, né? Então, para ter sucesso, a gente tem que ter pessoas boas do lado, certo? Como o Fagner falou, é ter as pessoas certas no local certo. E a gente, como líder, como gestor, a gente tem que estar antenado a isso. Porque às vezes eu perco um talento por botar ele num time de futebol. Às vezes você tem um craque e bota na posição errada, você perdeu o cara. Então, da mesma forma, e sempre ser transparente, certo? Transparência acima de tudo. Respeito, humildade, né? Para que seja recíproco. Seja recíproco. E os caras façam as coisas por você, não pela sua função. Eu dizia sempre... Muito bom isso. Pode repetir, Betinho, por favor? Que as pessoas façam. As pessoas façam que você seja um verdadeiro líder, você não seja chefe, né? Que eu faça as coisas pelo Ricardo, em consideração ao Ricardo. Eu não faço as coisas porque você é meu chefe, entendeu?
Isso sai muito mais fácil. E lá no Andrade, nós somos 3 anos a equipe do ano, os trimestres a gente ganhava tudo, recebia troféus, era muito... É muito gratificante, Ricardo, você ser reconhecido. Alagoas Sergipe. Eu tive o grande prazer lá no Grupo Andrade de um menino que eu promovi, que era promotor. Eu promovi 11 promotores. Durante essa trajetória, 11 promotores. Todos de sucesso, graças a Deus. Tem o empenheiro, o Rafael, que é fantástico. O Sidney foi o melhor RCA de Alagoas, certo? Recebeu um troféu. E quando cruzou Alagoas e Sergipe, ele recebeu outro troféu como melhor RCA do DEC. Então, os KPIs eram diversos, era postulação, essa carteira de ativos, era objetivo, não era um KPI só. E o cara era mix, era tudo, programas, e ele foi, então o menino que era promotor, certo? Ele substituiu um vendedor que era muito bom, e assim, vai dar certo, apoiei, treinei, certo? E treinamos junto, né? A gente aprende, porque a nossa vida é um aprendizado, todos os dias nós aprendemos, né? A gente aprende com tudo. E a gente tem que aprender e ter a cautela e a humildade de ver os sinais, de ver o que é que eu posso explorar melhor do Luiz. Porque todos nós temos pontos positivos, e eu não digo pontos negativos, pontos a desenvolver. Né? Então, assim, e nisso, aí voltando ao assunto do Cid, o Cid foi. Para mim, foi uma das grandes conquistas também. E lá no Grupo Andrade nós tivemos muito sucesso mesmo. Tivemos também muitas como que eu posso falar? Muitas turbulências, que o mercado é muito volátil, né? Mas, graças a Deus, pedindo orientação a Deus, pedindo sabedoria e trabalhando, certo? Com humildade, com responsabilidade, com transparência, a gente chega nos nossos objetivos. Ô Betinho, você falou 2 fatores importantes no mundo dos negócios, né? Isso. Você falou estratégia, montou uma estratégia para ficar sem mercadoria em dezembro, falou sobre relacionamento. Numa negociação, o relacionamento é o fator mais decisivo para fechar um negócio, na sua visão? Luiz, depende-se tudo, porque negócio é negócio. Tá? É assim, eu não vou, o Ricardo é meu amigo, mas o negócio tem que sobreviver. Né? Ele tem que se sustentar, ele tem que se pagar. Então eu não posso levar prejuízo porque o Ricardo é meu amigo. Agora, Luiz, já aconteceu várias vezes, eu não vou citar nomes, né? Graças a Deus, nesses 25 anos de comercial, eu tenho muita amizade, graças a Deus, eu tenho as portas abertas com os top clientes, com os pequenos clientes. Isso para mim é uma coisa que eu tenho acreditado. Isso. Aí, assim, muitas vezes tá 5 centavos a mais, 10 centavos a mais, aí eles deixam de comprar o concorrente para comprar a gente. Pra você ter ideia, teve um atacado nacional, que eu não vou citar o nome, que estava com uma promoção, cara, num produto fortíssimo, de alto giro, que se nós tivéssemos esse produto, era para vender 3 mil caixas. Aí o cara chegou no cliente de potencial, vendeu 100 caixas de tintura, as nuances todas erradas. Aí nós chamamos para o cliente, olha, nós temos promotor na tua loja, nós temos vendedor na tua loja, representante, consultor, né, que o cara é verdadeiramente um consultor, e você comprou todas as nuances erradas. Então, se der errado, você não vem pedir para me trocar. Então, assim, o grande segredo, Luiz, é você saber falar a verdade de uma forma educada e tornar perceptível o seu trabalho. Porque, cara, a gente se doa, né? Porque, assim, eu sempre dizia aos meus liderados, aos meus meninos, né? Eu dizia, olha, o pequeno de hoje é o grande de amanhã. E nós temos uma grande responsabilidade de desenvolver o pequeno, médio e grande varejo. E uma venda mal feita, eu posso até comprometer a tua saúde financeira. Né? Então, assim, a gente tem que ter muita responsabilidade com isso. Né? Porque o bom vender, mas o melhor é fazer a revenda, que é o cliente nos recomprar. Então, assim, o cliente, por mais amizade que você tenha, isso, Luiz, ajuda muito. Tá? O relacionamento, certo? A confiança, a credibilidade, certo? Mas, assim, são vários fatores. Tá? Às vezes o cara deixa... Você sabe disso, que você é comprador. Você prefere comprar até 10 centavos mais caro a um determinado representante, porque você sabe da prestação de serviço dele, você sabe da garantia. Se der problema,
eu assumo. E ninguém é obrigado a prometer. Agora, se prometer, cumpra. Né? Isso é muito importante. Ótima visão. Não, isso aí é perfeito. Eu fiz muito negócio com você, Betinho, e quero deixar aqui claro para aqueles que nos ouvem, você nunca, repito, nunca deixou de cumprir o que você prometeu. Eu mesmo sou uma testemunha aqui ocular e digo a qualquer pessoa, negociar com você foi muito bom. O que você prometia, realmente você cumpria. Ricardo foi duro, Ricardo sabido, rapaz. Eu não conhecia Ricardo, não tinha amizade, eu já fui meio com o pé atrás. Digo, o Ricardo é sabido. Mas assim, a gente tem que ser transparente. Porque nós temos o nosso limite. A gente cuidar do nosso dinheiro, certo? É uma coisa, você cuidar do dinheiro dos outros. Né? Porque quem gere, você sabe disso, que você trabalhou, ainda hoje trabalha, a gente cuida do dinheiro dos outros. Então a gente tem que ter uma responsabilidade dobrada. Nós só temos o nome a zelar. Né? E você sabe, uma notícia boa, para se propagar, ela demora muito, mas uma notícia ruim é... Né? Então a gente tem que cuidar muito bem do dinheiro dos outros. Entendeu? E só prometam que possa cumprir. O Ricardo queria botar um produto abaixo do preço de custo. Ricardo, não dá. Não dá. O Ricardo viu que não dava, mas assim, a gente teve muito sucesso. Muito sucesso. Muito sucesso, graças a Deus. Todos os projetos que foram elaborados, você teve conosco, e os dos projetos foi bom, acredito assim, para ambos os lados, né? Isso, e assim, não, é aquela máxima, né? A coisa quando vai fluindo e a gente vai criando assim, confiança na pessoa que nos atende, é muito mais fácil você dizer, não, aqui é uma pessoa que se ele prometer, ele cumpre, fique tranquilo. E a grande sacada, certo, do profissional é que ele tem que saber que tem que ser o ganha-ganha. Não pode ser só bom para mim e não pode ser só bom para o cliente. Tem que ser o ganha-ganha. Primeiro, eu tenho que ter sustentabilidade do meu negócio. Por quê? É agir como dono. Certo? Para você ser um bom profissional, você tem que ter o olhar de dono. E saber que porque assim, a carga tributária de Alagoas, os nossos empresários, eu digo, Ricardo, que eu tenho uma grande admiração pelos empresários, porque assim, eles são heróis. Eles são heróis, porque não é fácil você ser empresário, não é fácil. Não é fácil. Muitos têm o dom, né? Outros herdam, são sucessores, mas não é fácil, no nosso estado não é fácil você ser empresário. E muitos colaboradores, ele vê o patrão como um concorrente. Então assim, a gente falar dos outros é fácil. Se eu fosse dono, eu me contrataria? Então assim, a gente tem que deixar saber disso e ter a ideia que se a empresa que você está crescer, eu cresço junto. Eu posso indicar um amigo, indicar um irmão, que isso acontece. Algumas empresas não aceitam familiares, mas a gente pode indicar um amigo, aparece mais oportunidade, né? A gente tem um grande exemplo, Arapiraca, ela é recheada de grandes, além de Arapiraca ser logisticamente para Alagoas a melhor localização, ela é recheada de grandes empresas, de grandes distribuidores, referência, né? De indústrias como o Coringa, né? A gente tem que se espelhar nisso e ver o quanto esses empresários que têm pessoas boas do lado, né, que não é nem à frente nem atrás, é do lado, eles crescem. Né? A pessoa certa, no local correto. Ter visão de dono, né? O sentimento de dono, isso é muito importante. Luiz, a minha mãe dizia, meu filho, esse emprego lá no meu antigo distribuidor, quem mandou para você foi Deus. Mas assim, eu me senti abraçado, certo? Eu me senti em casa. Era a minha segunda casa, que na verdade eu dizia aos meus vendedores, aos meus representantes, que eram RCAs, né? Eu dizia a eles que a gente é uma família fora da nossa família, porque a gente passa mais tempo linkado do que com a própria família. Né? Então, o que acontece? Eu era muito transparente com eles. E eu dizia sempre, não vamos ter medo de ser substituído. Eu tenho que ter pessoas igual a mim ou melhor do que eu do meu lado. Por que, Luiz e Ricardo? Porque se você tem seus subordinados no nível bacana, você trabalha menos, você produz mais. Né?
Então, isso é muito... E não ter medo de ser substituído, cara. Não ter medo de ser substituído. De forma alguma. É perto dos bons que você fica melhor. Bom, exatamente. É verdade, né? Betinho, essa trajetória, você, na sua conta, assim, nesses 25 anos, como gestor, você acha que liderou quantas pessoas, no geral? Mais ou menos. Ricardo, eu acho que umas 350 a 400. De 350 a 400 pessoas, Isso, né? isso. Em toda a minha trajetória. Na né? sua trajetória como gestor. Isso. Qual isso. foi a coisa mais bonita que um dos seus liderados já disseram a respeito de você como gestor? Às vezes até a gente se emociona em falar. Eu precisava me afastar momentaneamente, né? Até para cuidar de problemas pessoais. E 90% da minha equipe disse: fique em casa que a gente bate o objetivo. Não sai não. Mas o problema não é esse. É que o negócio é muito dinâmico. Eu não estou aqui para dar prejuízo a ninguém. Então, assim, eu preciso me cuidar. Pode ser 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Se eu entrar de benefício, o negócio ele é muito dinâmico. Precisa de uma pessoa para tocar. Precisa de uma pessoa para apoiar. Então, eu me sentiria covarde se eu ficasse de benefício, tal. Mas eu optei por não. E, Ricardo, eles disseram isso. E ainda teve outra coisa que me surpreendeu. Eles fizeram uma festa, todos eles fizeram uma festa com toda a minha família sem eu saber. Com banda, com Gonzaga, com telão, com homenagens, com vídeos gravados. Foi fantástico, cara. Foi a sua saída do Grupo Andrade. Do Grupo Andrade, Então, em vez de falar e demonstraram com atitudes. Eu recebo mensagens até hoje deles, eu tenho um contato sempre e a gente tem um sentimento de amigo, de irmão. Certo? Assim, por onde eu passei, graças a Deus. Tanto na Imperial, como na Ambev, e principalmente, foi o meu último, que está muito recente, no Grupo Andrade. Graças a Deus, eu tenho relacionamento em todos os setores. E uma coisa que me deixou mais gratificante, Ricardo e Luiz, e aos nossos amigos telespectadores, né? É que os clientes, muitos, me parabenizaram quando eu entrei limpando. Disseram: as portas estão abertas. Um deles foi meu amigo Juninho, seu Luiz. Então, assim, eu não vou citar nomes porque são muitos, até para não ser injusto com alguns, né? E Deus foi muito bom também comigo, mandando para limpando. Por quê? Porque eu fui tocar a minha casa, que era o Grupo Andrade, que hoje eu atendo a Mafrios lá em Sergipe, que é uma casa, a minha segunda casa. Os meus chefes até lá da empresa: você está em casa ou está na sua casa? Que a gente fica home office. Tem uns dias que a gente fica home office. Você está em casa ou está na sua segunda casa, que é o Grupo Andrade? Não, hoje eu estou aqui em casa, hoje eu estou no Grupo Andrade. E uma surpresa muito boa, surpresa não, um presente que Deus mandou também, foi tocar o S Pessoa. Eu toco a operação da S Pessoa em Alagoas. Eu não sabia, Luiz e Ricardo, que como é tão bom trabalhar no S Pessoa, trabalhar com o S Pessoa, distribuidor. Uma empresa leve, uma empresa de pessoas que lhe abraçam. Eu me senti muito abraçado por Milson, por Moacir Júnior. Não sei se você conhece o Moacir. Sim, conheço. Moacir é uma figura, um cara exemplo, sabe? Sinal do mesmo. Os gerentes. Então, assim, eu me senti em casa, sabe? Eu me senti em casa. Eu disse: eita, eu tenho uma casa agora em Sergipe e conquistei outra casa aqui em Alagoas. É muito bom mesmo. São muito abertos. O sistema do Grupo Andrade eu já sabia, né? Claro, tudo tem suas regras. Eu deixo bem claro que eu sou um braço da Limpano dentro da Mafrios e sou um braço da Mafrios dentro da Limpano. Tem que ser o ganha-ganha. E da mesma forma com a S-Pessoa. Em Alagoas é S-Pessoa. Então eu sou um braço da S-Pessoa dentro da Limpano e sou um braço da Limpano dentro da S-Pessoa. Certo? E assim, eu fui muito bem acolhido lá no S-Pessoa. Não é à toa que quando eu assumi em novembro, que eu fui contratado só para Alagoas. Era só tocar S-Pessoa. Aí depois me passaram para me ver esse desafio de Sergipe. Digo: vamos embora. E em março, nós fizemos o melhor mês de todos os tempos de sellout do S-Pessoa e da Mafrios também. Parabéns. Então, assim, foi... Parabéns. E nós somos ambiciosos, a gente tem desafios, né? Porque dentro das regras de cada empresa, a gente fazer
Qual é o meu objetivo? É fazer a empresa ter um sell-out melhor, ter uma pulverização. Então, tudo é uma estratégia. Quando eu assumi a Limpando, também eu vi, por ferramentas que nós temos, onde era que nós precisávamos, onde é que nós tínhamos oportunidade. Então, é tornar a nossa vida menos difícil. Então, com estratégias, e as estratégias deram certo. O não a gente já tem, né? Então, não tem que ter medo. Agora, com o pé no chão, com responsabilidade. Né? Então, vamos para cima, botar as ações corretas, explorar o segmento correto. E, assim, Marfrios cresceu 317%. Verdade. Lá em Sergipe. Vamos tornar referência Limpando em Sergipe, como já é Alagoas. A Sergipe é uma operação mais nova, né? A Alagoas já é bem mais madura. Tem uns 15 anos já que Limpando está no S-Pessoa. Mas fantástico trabalhar com os dois. Marfrios eu já sou de casa e o S-Pessoa me sinto em casa. Me sinto em casa e fui muito abraçado. Eu agradeço a Deus todo dia por essa receptividade deles. Coisa boa. Betinho, esse ramo nosso, tanto como de compras e vendas, eu acredito, e a boa parte da maioria que trabalha fala que é muito desgastante, muito puxado, vamos dizer assim, pressão, metas. Já pensou em desistir? No início, sim. E por que não? Rapaz, é interessante. Eu, com um mês de vendedor de cervejaria, disse, não vou enlouquecer, não. Aí chegou um amigo meu, cara. Ele disse, o meu vizinho, amigo de infância, que era vendedor também, ele disse, os outros não conseguem, por que você não consegue? Acredita em você? Aquilo ali me deu um choque, Luiz. Eu disse, rapaz, é só o começo. Depois você... E assim, eu me apaixonei, eu sou apaixonado por vendas. Quando você faz o que gosta, é umas férias constantes, sabe? Agora, assim, tem uma forma de você tornar, apesar de... Porque todos nós somos um número. Todos nós somos um número. Né? E tem uma forma da gente tornar a nossa vida menos difícil. É planejando, executando. Né? Porque o que é o planejar? Né? A gente precisa saber o planejar. Eu preciso saber onde eu preciso chegar. Porque em qualquer lugar que eu chegar, não é o meu objetivo. Então, se você planejar bem, se você usar as ferramentas que você tem bem, se você se preparar para as objeções dos compradores, para o que pode acontecer naquele percurso, vai tornar a sua vida menos difícil. Aí é aí que começa a vir um sabor de mel, que é o sabor das vitórias. Porque não tem coisa mais gratificante do que quando você consegue conquistar um desafio. Por mais difícil que ele seja. Quando você consegue, Luiz, vale mais do que dinheiro. Um parabéns vale mais do que dinheiro. Saber do reconhecimento, ser reconhecido é algo fantástico, né? Uma sensação bastante. Isso. No caso, hoje, a gente está em 2025. Nós temos aqui várias pessoas recentes, né? E outros também, que atuam como vendedores. Na sua visão e na sua experiência, o que é que está faltando hoje para os vendedores serem mais produtivos, Betinho? O que está faltando para a geração atual se tornar, assim, um pouco mais conhecedor das técnicas de venda e por aí vai? Boa pergunta, Ricardo. Hoje nós sofremos até pela geração, essa nova geração, e você pode até pesquisar aqui, é a pura verdade. Essa nova geração, ela para se firmar em um emprego, em uma profissão, ela demora porque ela está sendo um turnover muito grande dessa nova geração. Então, acontece que estamos com escassez de bons profissionais. Não que eles não sejam, porque eu vi uma reportagem que eles não se firmam porque eles não aguentam cobrança. Tinha uma reportagem que dizia até eu não quero passar o que meu pai passou. Né? Então, assim, a gente tem que fazer o que gosta. Né? E para que seja um bom vendedor, o que está faltando, Ricardo, é a gente se adequar ao momento. É a gente se lapidar. É a gente todo dia estar se melhorando, né? Se planejando. Essa inteligência artificial é uma barreira. Eu tenho medo. Não tem que ter medo. Ela veio para nos ajudar. Ela veio para tornar a nossa vida mais fácil, menos difícil. Como? Inteligência artificial, você pega o seu equipamento, ela já dá uma sugestão de pedido. Certo? Quando você fecha, se você não fez, e ela dá sugestão de acordo com o tamanho do PDV.
com o que você é cadastrado não se integra. Então, já dá chachão. Que o cliente quando você vai fechar, se você não colocou o item, ele lhe avisa. Então, eles têm que entender isso. Que o mercado ele é muito dinâmico. E nem o mais forte, nem mais inteligente que sobrevive. É o que se adequa melhor. Então, a gente se adequar é a realidade. É por isso, Ricardo, que eu estou fazendo tecnólogo agora de marketing e tecnologia. Né? Que é para se preparar. Porque quando a gente não domina tudo, eu tenho que explorar o que eu sou bom. Tem que ser inteligente, eu tenho que explorar o que eu sou bom. Mas o que eu tenho a desenvolver, se eu não consigo ser na mesma intensidade que eu sou, eu vou tentar pelo menos ser um pouquinho melhor. Conhecer. E os nossos profissionais, não todos, nós temos muitos bons profissionais, Ricardo, muitos bons profissionais. Mas o que falta nessa garotada nova é essa. É força de vontade, persistência e saber efetivamente o que... Esse mundo comercial é muito fantástico, certo? Mas não é fácil. Não é fácil, não cai do céu, não. Eu promovi um promotor uma época e ele disse, rapaz, eu não sabia que era tão difícil ser vendedor. Olha, você... Seja bem-vindo. E hoje atende até as grandes contas aqui, era um promotor e um cara fantástico. Um cara fantástico. Betinho, nessa sua experiência de 25 anos, você já foi vendedor, supervisor, gerente. Como superar as rejeições do não todos os dias? Primeiro que tudo, Luiz, é você, no seu planejamento, você já está preparado para as objeções. Certo? E quando eu era vendedor, recebi o primeiro não, já começava a desanimar. Né? E é como eu falei, nem toda vontade é necessidade. Então, onde é que tudo acontece? É no mercado. A área quente de um negócio é a gôndola. É como a Luiz falou, né? Que visita as gôndolas uma vez por semana. Então, quando você se recebe o não, certo? Mas você faz o seu trabalho de consultor. Estoque, produto, precificação, porque ali você vai encontrar uma oportunidade, certo? Então você com as ferramentas que você tem, que o cara vai comprar, às vezes ele não compra, mas tem uma grande chance de você contornar o não e não desanimar no primeiro não, porque não é fácil não, viu? Eu digo porque nós já passamos muito por isso, mas vai. E quando você conquista a confiança que o grande empresário, o pequeno empresário e o médio empresário, ele tem que ter os fornecedores do lado dele. Porque quem leva bons negócios está ali. Certo? Então, assim, é como o Aloysio falou, né? Que todo fornecedor é importante. Do menor valor agregado ao maior. Cada um com a sua importância, é claro, né? Tem uns que você tem que dar um pouco mais de atenção, tem outros, mas todo. Então, é como cliente. Todo cliente é importante. E tem que se ganhar confiança, certo? Criando relacionamento para que os nãos se diminuam. E essa sua visão interessante que você falou, que são 3 pilares importantes no supermercado, né? Cliente, colaborador e fornecedor. Se não tiver fornecedor, não tem colaborador. E não tem cliente. É engraçado, se não tiver um dos 3, não existe. A empresa não existe. A nossa joia, o nosso diamante a ser lapidado todo dia são os nossos clientes, né? Que aí, como a gente vende para as lojas, chama de shopper, né? Que é os clientes das lojas. O nosso objetivo é esse, é satisfazer esse pessoal, que é o shopper, né? Mas é uma cadeia. Sem pessoas, ninguém faz nada. Então, assim, a gente tem que tudo. E outra, ser humilde. Certo? Ser humilde. É ter bom relacionamento com aquela menina da sessão. Um dos grandes segredos para você ter sucesso é você identificar quem é a pessoa que ajuda na tomada de decisão. E muitas vezes é aquela menina repositora da loja, certo? E às vezes você tem um nariz tão empinado que não dá nem um bom dia, uma boa tarde. Onde eu chego, bom dia, boa tarde, como com eles, até porque nós somos todos iguais. Eu dizia sempre, digo sempre aos meus subordinados que nós somos iguais. O que muda é só a função e para mim pouco importa, porque todos nós somos funcionários. Né? Então, temos começo, meio e fim. Então, todos somos funcionários, independente da função. Então, temos que tratar com respeito. Ser firme, às vezes, quando tem que ser firme,
né? Mas ser verdadeiro. E sem pessoas ninguém faz nada. Então clientes, pessoas que são os colaboradores e os fornecedores. Porque olha quanto gera de emprego, direto e indiretamente, uma loja, né? Um grupo, uma rede. Né? Porque não é só os funcionários de lá, é aquele pessoal do caminhão que vai entregar, tanto o motorista como os ajudantes, são os promotores, somos nós, são os nossos chefes, e assim sucessivamente. A família do nosso dono. Os então, executivos, as indústrias, tudo. Então, assim, o comercial é fantástico. É um universo. É o universo. Estamos aqui com o Betinho Oliveira, ele é supervisor da indústria Limpando, com área de atuação em Alagoas e Sergipe. Betinho, nessa sua gestão de 25 anos de venda, já aconteceu algum fato curioso? São vários, né? São vários. Que possa falar. Não, são vários. Aconteceu vários fatos curiosos. São vários. Tem uns que... Principalmente quando nós trabalhávamos na cervejaria. Eu, quando vendedor, fui atender um determinado segmento, né, que se você não tivesse postura, com respeito, você chegava sem camisa, melado de batom, era reserva, era. Mas assim... Rapaz, eu lembrei de um nome, mas deixa pra lá. Uma boate, era um boate. Era. Não é preciso dizer não, Betinho. Mas rapaz, eram vários, sabe? Mas assim, era resenha, era muito interessante e no início você ficava um pouco constrangido, né? Você chegar... Podia chegar sem crachá, marca de batom e rasgar a camisa. Acontecia isso. Mas vendia. Vendia muito. Eu passei por um apuro danado, rapaz. Numa cidade pequena, que eu não vou citar nome, o cara estava inadimplente e eu fui lá, né, até para lembrar ele precisava vender para positivá-lo, e cheguei lá, o cara estava embriagado. Aí ele disse, entre. Só eu e ele num bar, tão menor do que essa sala. Tinha uma sinuca no meio e o cara estava embriagado e o cara disse, entre. Quando eu entrei, ele bateu papo. Só tinha um lugar, o mesmo lugar que entrava era o mesmo local que saía, era uma porta só, pra você ver como era grande o bar dele, um botecozinho bem pequenininho. E ele com o facão lá, disse, você passa por aqui, eu digo, deixa brincadeira. Ele tá bebendo, eu corro aqui, né? Mas o cara com o facão querendo me pegar lá dentro do... Aí, se ele ia pra cá, eu corro. Aí, graças a Deus, ele... Mas nós passamos por algumas situações engraçadas. Não, isso não. Isso eu não fui mais lá. Acho que a maior positivação foi você ter saído com vida. Foi ter saído com vida. Aí eu mirei o taco de sinuca, digo, se ele vier, eu vou ter que me defender, né? Mas graças a Deus ele saiu. Mas era muito, muito engraçado. Agora também fizemos muitas amizades. Até hoje, graças a Deus. O bom desse ramo nosso é que a gente conhece tantas pessoas que ficam marcantes em nossas vidas. Fica, Luiz. Fica. Momentos também. Isso. E você quer saber quem são as pessoas na hora da dificuldade. O bom no bom, todo mundo é bom, sabe? Agora, quando você precisa, cara... Eu recebi ligações de clientes, de amigos, que está precisando de alguma coisa, está precisando de dinheiro. Não, graças a Deus não. Precisando só do seu apoio. Isso é muito gratificante. A pessoa ligar, mesmo quando você não tem importância nenhuma, porque existe uma coisa chamada amizade comercial. Enquanto você estiver trazendo bons negócios, você é lembrado, você é convidado, mas quando você perde a importância, aí a gente vê realmente quem estava do lado e quem estava ao nosso lado. Isso. Ô Betinho, vamos fazer uma situação hipotética, tá certo? Você hoje é supervisor da indústria Limpando. Só que isso é uma hipótese. Certo. E existe um promotor que já tem um certo tempo de casa na Limpando e ele tem muita vontade de assumir o ramo de vendas. E essa pessoa vai até você. Aí como é uma situação hipotética, vamos imaginar que a pessoa está aqui nesse momento, essa câmera, certo. Ok? E ela dissesse, Betinho, você tem muita experiência e não só experiência, como você tem sucesso. E eu queria que você me desse 3 conselhos como eu posso ser um vendedor eficaz. Quais conselhos você daria, imaginando que essa câmera é a pessoa? Ricardo, muito boa pergunta, muito pertinente. Eu passei um fato muito semelhante a esse, agora há poucos dias, num casting aqui de Alagoas, quando
o promotor, ele me procurou, né? E assim, o feedback, sendo feedback que uma ferramenta em vendas, até na vida, muito importante é o feedback. Você tanto saber dar o feedback como você saber ouvir. E o feedback não é para mostrar pontos difíceis, não, pontos negativos, né? É para mostrar as oportunidades, certo? E as 3 coisas que eu disse a ele foi o seguinte: você acha que o seu trabalho está bem feito? Porque quando os promotores, que eles já sabiam que eu gostava muito de promover, eles diziam, me dê uma chance, peça para o seu superior me indicar, porque ele que vai saber se efetivamente você está fazendo, se você merece ser promovido. E nisso o rapaz me procurou, um menino novo, né? Eu disse, vamos lá, vamos ver o seu trabalho como é que está. Aí ele, uma grande indústria está procurando promover uma pessoa. Quem é que ele vai promover? É referência no que está fazendo, né? Então, assim, tem que ser bom no que está fazendo. Se doar ao máximo. Comprometimento acima de tudo. Porque, cara, nós sempre somos observados. Quem pensar, Ricardo e Luiz, que não é observado sempre. Certo? Sempre. Eu vou já dizer outro fato que aconteceu semana passada em Sergipe. Então, aí eu dei esse feedback a ele. Certo? Será que você está fazendo por onde? Né? Então, se for um promotor, tente ser o melhor promotor, ser proativo, ter o senso de dono, né? Porque quem se promove somos nós. A oportunidade vai chegar. Certa oportunidade vai chegar. Agora, a gente tem que fazer por onde? Aconteceu um fato... Então, antes de eu interromper, dos 3 seria comprometimento, Isso. ser proativo Isso. e ser bom no que faz. Fazer o melhor. Ser bom no que faz, isso. Esse seria, então, o conselho que você daria a uma pessoa que aspira a ser vendedor. Isso. Pois não, pode ir contar. Primeiramente, eu tenho que fazer, como o Paulo falou, o básico bem feito, né? Eu preciso fazer o básico bem feito. Porque se eu não faço bem feito o que eu estou fazendo hoje, por que eu vou ser promovido? Por que eu vou... Né? Então, eu tenho primeiramente isso, fazer o básico bem feito. Comprometimento, dedicação e tentar se destacar. Porque o sol nasce para todos. Por que brilha para alguns? O dia tem 24 horas para todo mundo. Porque alguns são mais produtivos do que os outros. Então eu tenho que saber usar bem o meu tempo. Eu tenho que usar onde é relevante. Gastar força onde é relevante. Onde efetivamente precisa. Para que seja produtivo. Isso independente de qualquer função. Pode ser um gari. Estratégia é tudo. Voltando ao assunto de ser observado, todos nós somos observados. Eu sempre dou esse feedback às pessoas que eu me relaciono. Estava numa grande loja lá de Sergipe semana passada com o vendedor da Mafrios. E um dos donos, e ele abastecendo, cara, ele vai na sexta-feira e na quinta só fazer o pós-venda. Que isso é muito importante. Muito bom isso. Isso pós-venda é muito importante. Pós-venda é onde eu crio relacionamento, onde eu enxergo o produto que está no estoque. Se tá... Então, assim, é um verdadeiro consultor. E o dono, na câmera, ele fez o print do cara abastecendo e mandou a foto. Logo cedo, viu? Logo cedo. Aí, parabenizando e brincando. Então, assim, quantos profissionais... Aí esse cara vende muito, se destaca. Aí, quando tem campanha, não perde. Por que não perde? Né? Será que o gramado do vizinho é muito bom, mas ninguém vê o sacrifício que ele faz? E aconteceu isso, cara. Então, assim, ele nem imaginava que o dono estava lá em frente às câmeras. O cara fez o print, eu digo porque eu estava do lado dele quando a foto chegou. O cara parabenizando e ele lá. Fantástico isso. Fazendo o trabalho. Então, todos nós somos observados. Todos nós somos observados. Quem pensar que não é, então tente fazer o melhor. Né? Tente fazer o melhor. Ô Betinho, eu fiquei curioso. Por exemplo, aqui em Alagoas, a segunda cidade que gera mais economia é Arapiraca. Sergipe, qual é? Sergipe é Itabaiana. Primeiro Aracaju, segundo Itabaiana. É estilo Arapiraca ou... É menor, mas assim, porque Sergipe é menor que Alagoas, né? Mas a Itabaiana é a cidade isso. Mais. Isso, que tem um volume maior. Nosso segmento, Eu gosto muito, Luiz, de analisar isso. Todos os meses eu visito meus principais clientes.
Nem que seja para pegar na mão. Mas eu vou para a loja para olhar como é que está, certo? Mas eu faço questão, porque dá os top 30, os top 60. Mesmo sendo da indústria. Mesmo Porque esse trabalho quem faz muito é a distribuidora. Isso, mas você mantém essa essência. Mantenho, até porque, como eu tinha uma grande... a minha área de conhecimento era aqui, Agreste Sertão, Zona da Mata, Litoral Sul. Maceió, eu não trabalhei muito pouco lá em Maceió. Sergipe eu não trabalhei. Então, assim, pra você ter ideia, esse mês eu visitei 117 clientes. 117 clientes. Visitando, conhecendo, construindo relacionamento, revisitando. E eu puxo meus top clientes. Uma das estratégias para a gente chegar no sellout é isso, é você puxar a carteira de ativos, certo? E ver versus a positivação. Quanto é que eu tenho de ticket médio? Positivando X% da carteira de ativos. Se eu, que não é fácil, tá? Manter o ticket, falar é fácil, mas manter... Mas se eu conseguir manter o ticket médio positivando mais 20% da minha carteira, quanto é que eu fiz uma conta dessa, crescia 52%. 52%. Fácil não é, tá? Mas aí tem estratégias, né? Epa, vamos amarrar um diferencial, um prazo, vamos amarrar, fazer uma ação no item de valor agregado alto. A gente fez uma ação no meu distribuidor aqui de Alagoas, que a gente vendeu um absurdo em 2 dias. Um item de valor agregado alto, positivando. Luiz, eu quero só que você venda um por cliente, que é aquelas caixas expositoras de esponja. Vendido bastante, né? Pulverizando. Consequentemente, você vende e o ticket médio se mantém, né? E por aí vai. Para você ver como a venda é imprevisível. Né? Você faz uma estratégia, vincula com outro produto desse para positivar, quando você vai ver o resultado, o crescimento. Fantástico. Pessoal, estamos aqui com o Betinho Oliveira, supervisor da Indústria Limpando, com a área de atuação em Alagoas e Sergipe. E as pessoas que quiserem aprender a respeito de venda, de técnicas de venda, o podcast hoje nós trouxemos aqui um especialista. Obrigado, Existe a pessoa que tem autoridade e propriedade. Eu falo muito isso. Autoridade é o domínio do assunto e propriedade são os resultados. Então, você que quer aperfeiçoar as técnicas de venda, nós estamos aqui com uma pessoa que vive isso. Saiu da distribuidora, está na indústria, porém mantém a sua essência de fazer o BBF, que é o básico bem feito. Bem feito, isso. E assim, é onde tudo acontece. É no campo. No campo é onde tudo acontece. Porque você tomar uma tomada de decisão, você no biru é muito fácil. Hoje nós temos ferramentas que nós identificamos tudo. O potencial do mercado. Eu gosto muito de analisar isso. Potencial do mercado, quem é o meu principal concorrente, qual o preço médio que ele está vendendo, quantos SK. Então, assim, hoje tem a inteligência artificial, a tecnologia em si, hoje ela nos proporciona muito isso. E a gente saber filtrar para fazer as estratégias corretas. Mas tomar uma decisão sentado no birô é diferente do que você conhecer o que se passa no campo. Né? As dificuldades, as oportunidades, né? Porque a gente tem que ter cuidado do dinheiro da empresa e cuidar do dinheiro do nosso cliente também. Porque um produto mal localizado, certo? Um produto de valor agregado mal localizado, ele vai dar prejuízo ao lojista. E o nosso intuito não é que dê prejuízo, nosso intuito é que a recompra seja mais rápido possível. Com dinheiro parado. Você ganha dinheiro. Eu me sinto a venda realizada quando o cara me compra novamente, quando tem a recompra. Isso aí eu digo que nós acertamos, né? Porque é a recompra, Luiz. Vender, né? Alguns supervisores, alguns gestores, eles tinham, antigamente, hoje não, graças a Deus, tinha fama de entubar. Só que os clientes também com o sistema, hoje é totalmente diferente, né? Então a gente trabalha para ter o mix correto, para não ter ruptura, porque ruptura é um câncer, né? Então, se eu tenho o item curva A e o Ricardo me diz, bota uma caixa desse produto, no mínimo desse curva A, né, que é uma variante, eu tenho que botar, eu tenho que botar 50% dele. E dos outros eu vou fracionando. Para quê? Para que o meu cliente ele tenha o que dá rentabilidade a ele, o que faz girar.
Porque a venda por impulso, isso acontece todos os dias. Eu digo por mim mesmo, eu entro na loja para pegar uma coisa, pego um chocolate. Então, nós temos que fazer isso, é gerar venda por impulso, tendo o mix correto, precificado corretamente, exposto corretamente. Né? Esse é Hoje o diferencial é perder pro WO, é produto no estoque. do estoque. E você falando nesse sentido, eu vejo o seguinte, hoje os distribuidores ele tem uma arma fundamental no PDV, que é o time de promotores. Na minha opinião, o distribuidor que não tem time de promotores, ele fica parado no tempo. Por quê? É o cara que vai cuidar da sua marca, do seu produto, vai abastecer, vai tentar colocar o layout ideal que a marca exige. Na sua opinião, é um time fundamental no negócio? É onde a venda efetivamente é realizada, quando o produto gira. Porque a venda em si é uma cadeia. O vendedor vai lá, faz o pedido, a distribuição entrega, o merchan executa e o shopper compra. Né? E assim, é de extrema importância essa função que está ficando cada vez mais escassa. Vocês vejam, né, porque o custo é como unha, é como cabelo. Se você não cortar, ele só cresce. Né? E tem que se ter muito... Porque assim, chegou... Não todos, né? Mas tem clientes que dizem, de eu colocar um promotor na minha loja, eu prefiro que me dê desconto. Já aconteceu com você isso, Ricardo? Então assim, e Luiz, um promotor dedicado, um promotor que faça o trabalho de promover, já está dizendo, é promover, promotor é promover vendas, o negócio acontece. Fazemos ação com esporádicos produtos na rede que você trabalha, cara, e teve um dia só passou 146 tickets no dia. A gente abordando, a minha equipe de merchan abordando, e a gente junto com aquela roleta, estourou o balão. Então, promoveu vendas. E você falou no tópico importante, produtos perdidos no estoque. Então, até nisso, tem ferramentas que a gente... Epa, por que esse produto está 3 dias sem passar no checkout? Então, é gestão, certo? É gestão. Então, é uma cadeia, né? Realmente. Porque eu não posso só... A gente não pode só esperar. Eu já fiz a minha parte, o Ricardo que se vire com a dele. Não. Tem que um se preocupar com o outro. E todo mundo tem um objetivo só. Tanto o funcionário da loja, como o funcionário do distribuidor, como o funcionário da indústria, a gente tem um objetivo só. Que é gerar negócio, né? Que a venda, que a loja cresça, que o distribuidor venda mais, que você ganhe mais e... Todo mundo fica feliz. É um ganha-ganha. Né? É o ganha-ganha. Por exemplo, você conseguiu fazer a venda para mim. Vender a gente sabe que é uma arte. Agora, revender é a ciência. Eu fiquei com a parte mais difícil. Eu tenho que negociar bem, dar uma condição boa para a empresa e agora eu tenho que revender. E muitas das vezes o pessoal deixa você só. Né? Você acredita numa negociação, deixa o cara só. A parte mais difícil ficou com o logístico, revender a mercadoria para comprar novamente. Se não fizer um plano de negócio, não tiver um time, não unir forças, quando for no outro mês você vai ver, não vai ter a venda. É por isso que eu digo sempre, sabe? Você tocou num ponto muito importante. Vamos valorizar o nosso comércio local. Valorizar o cliente de bairro, valorizar quem é da terra, que reinveste na terra. Entendeu? E aí o lojista valorizar aquele distribuidor que lhe dá assistência. Porque não é só vender. Quem vende, Luiz, ele tem uma grande responsabilidade de desenvolver ou até mesmo de complicar o cliente, de atrapalhar a saúde financeira dele, que é justamente eu vendo uma pancada e não faço com que esse produto gire, eu não lhe dou apoio, certo? A gente não monta uma estratégia. É por isso que existe o JBP, que são planos de negócio, que a gente se reúne, certo? Traçam os objetivos em comum, que seja bom para todo mundo. Eu preciso chegar... Como é que... Aí é você chegar a achar os porquês. Eu quero vender 1 milhão. Então, como é que eu vou... O que é que eu preciso para vender esse 1 milhão?
preciso disso, e montar uma estruturado para que execute. Né? É prometer e cumprir, né, Ricardo? Prometer e cumprir. Mas, assim, é por isso que acontece. Hoje é mais raro, sabe, de não se dar assistência. Né? Mas acontece. Aí é nisso que a gente tem que valorizar as pratas de casa. É aquele cara que está do seu lado, é aquele cara que é o verdadeiro consultor, aquela empresa que está nos momentos bons, nos momentos difíceis, nos momentos bons, entendeu? É que faz o pós-venda, é que tem um promotor que lhe garante uma avaria, né? Aí chega algum entrante de fora, ele vende, ele deixou na mão, mesma coisa, é o lojista, o cara emprega as pessoas da cidade, reinveste o dinheiro na cidade, aí eu compro, quem pega o dinheiro vai lá fora. Faço feira. Então, na pandemia, era o que mais se dizia, vamos prestigiar, as campanhas nacionais eram prestigie o cliente de bairro. Né? Eu sou muito disso, Ricardo, é de prestigiar quem é da nossa terra, quem reinveste na terra, quem emprega. Né? Porque quando gera um emprego só, não é só aquele emprego, porque gera aquele emprego direto, mas tem os indiretos. Né? Porque ou você recebe o dinheiro, você já gasta, e por aí vai, é uma cadeia. Uma pessoa, se você emprega uma pessoa, você acaba beneficiando uma média de 3 pessoas. É o cara, no caso, ou o homem ou a mulher, e um filho, né? Uma média. Isso. O Luiz levantou um ponto que é fundamental, que assim, o supermercadista, ou independente também do seja supermercado ou qualquer outro varejo, ele tem um controle de estoque. Há 9 anos atrás, a Nielsen disse que 200 milhões se deixou de vender porque o produto estava no estoque. Então, assim, a importância, aí onde entra o promotor. Né? É como diz, a magia do cinema acontece no PDV. E o promotor é fundamental quando ele faz bem o seu papel. Você foi muito assim, assertivo. Sua fala foi muito proveitosa quando disse, ele, promotor de venda, ele promove venda. Ele prepara o caminho para que o vendedor consiga tirar um outro pedido. Sim. Então, ao promotor, acredito que a gente deve ter muito assim, aquele senso de gratidão, reconhecimento. Porque imagina a importância que essa pessoa tem em um PDV. Sim. É um vendedor. O promotor também é um vendedor. PDV é ponto de venda. Eu estou dizendo assim, porque eu estava conversando essa semana com um determinado pessoal, o pessoal dizia, e o que é PDV? Né? Às vezes esse linguajar corriqueiro é ponto de venda. Nesse nosso ramo, Luiz, a gente tem muitas siglas, né? GV, gerente de vendas, GD, por aí vai. Na Ambev tinha muito isso aí. Na Ambev era STM, Supervisor Trademark, que era um cargo que eu fui STM durante 3 anos e meio. Era um cargo gerencial. Betinho, 25 anos de experiência. Qual o objetivo mais importante que você quer alcançar ou já alcançou? Luiz, profissionalmente, eu me sinto realizado. Tá? O que eu quero agora e o que eu pretendo é me fixar cada vez mais nesse meu novo desafio, que é trabalhar na indústria, né? E crescer nesse meu novo segmento. Né? Que, graças a Deus, eu comecei como vendedor de cervejaria, cheguei a supervisor, fui para um grande distribuidor que foi uma escola. Se eu tenho gratidão, como eu voltei a falar, a Arapiraca ele tem muitas empresas boas de se trabalhar. Viu? Muitas. Eu não vou citar nomes para não ser injusto com alguns. Mas a gente vê o perfil dos donos, né? O semblante das pessoas que trabalham nela. E assim, aí voltando à sua pergunta, os meus planos é se fixar aqui e me doar ao máximo para que a gente traga o número para crescer. Né? Ou crescer vertical ou horizontal. Mas tem que crescer. Crescer, sim. Porque existe 2 formas de crescimento. Né? Uma horizontal, que é você... Hoje eu estou como supervisor, passar a ser gerente, que tudo é na sua hora, certo? Tudo é na sua hora, não adianta atropelar nada, né? Porque a gente tem que fazer o nosso alicerce bem feito. Quanto mais competência, quanto maior cargo, maior responsabilidade. Né? Então você tem que estar preparado para isso. E existe uma forma de você também crescer do lado, que é passando de... Lá na Andrade eu era GA3, né? Que era... Aí você tem os níveis que você vai passando também. Você já foi líder, né? Já liderou um time de várias pessoas. Sim.
qual conselho você daria hoje para quem vai assumir uma gestão pela primeira vez na sua vida? Gestão, ela é um dom. Você tem que ser um pouco de psicólogo, certo? Você tem que e assim, se pôr sempre no lugar do outro. Então assim, ser um cara verdadeiro, certo? Para lidar com pessoas não é fácil. São cabeças pensando diferente. Certo? Eu vou dar um exemplo. Há muito tempo atrás, eu peguei uma equipe que era de veteranos e uma das minhas maiores conquistas foi recuperar pessoas que a gente pensava que não tinha. Por quê? Então a gente achava por quê? Se o Ricardo estiver bem pessoalmente, ele vai estar bem profissionalmente. Então eu tenho que enxergar isso. Então o líder ele tem que se pôr muito, ter empatia, se pôr no lugar dos outros, né? Saber falar, saber cobrar, certo? Ele se tornar um líder, ele não se tornar um chefe. Na hora de ser, epa Luiz, eu já te dei esse feedback, esse, cara. Então assim, se você fosse dono, você se contrataria? Você acha que você está... Então é você ser o mais transparente possível para você transferir a responsabilidade para ele. Porque o líder ele consegue apoiar. Ele não consegue fazer a tua função. Nesses 25 anos de gestão minha, eu nunca gostei de vender, Ricardo. Eu sempre gosto... Todas as ferramentas estavam na mão dos meus representantes. Eu apoiava. Agora, para vender não. Porque quem tem que ter moral são eles. Quem tem que ter o respeito... O gerente da rota é eles. Eu sou um apoiador. Então, assim... E o gestor ele tem que ter essa grande habilidade. É ser um pouco de psicólogo. É saber ouvir. É dar o feedback correto na hora certa. Pra você ter ideia, eu fazia minha agenda e... Ricardo, você vai para tal canto hoje, né? Quer ir comigo? Se às vezes o cara não ia, que morava em outra cidade, ó, tal hora a gente se encontra em tal cliente, que era o primeiro cliente. Chegou um cidadão, um profissional que ele chegou tarde. Né? Uma área até perigosa, Ricardo, que era uma BR. Chegou tarde, representante, a gente não pode cobrar horário, tem que ter muita habilidade, né? Porque representante não é CLT. Começamos a fazer rota. Algumas oportunidades e a gente dando feedback, ó, dessa forma, dessa forma. E no final, no nosso almoço, eu comecei a puxar. Bicho. Aí eu sempre gosto de trazer responsabilidade. Ó, tal empresa estava precisando de um cara bom para trabalhar. Na tua área, tu acha que ele contrata quem? Aí o cara... Tu ou o vendedor de tal que tá tudo bem feito? Aí o cara... Aí ele disse, não, porque o meu filho tá doente, tem um problema, eu disse, beleza, mais um, como foi que eu disse? Assim, mais um motivo para você se planejar melhor. Você saiu de casa tarde, nós estamos voltando quase 8 horas da noite, numa BR, se tu morrer, um acidente, né? Se tu morrer num acidente, tu acha que a sua esposa vai ficar viúva pro resto da vida? Ela vai arrumar outro marido e o cara vai ficar cedo do menino. Então, quem chega cedo bebe água limpa. É verdade. Né? Então, se você chegar cedo, você volta cedo, Ricardo. Se Vou você chegando cedo, você volta cedo. Agora sim, eu digo isso aqui brincando, porque o ambiente está muito leve aqui, mas a gente fala com respeito, né? Mas existem duas maneiras da gente passar essa visão. A visão ele, né? que é justamente isso, porque assim, se eu tenho um problema pessoal, se eu tenho uma dívida, o que é que eu tenho que fazer para pagar essa dívida? Trabalhar mais, produzir mais. Como é que eu produzo mais? Aí tem as estratégias, chegando cedo. Não tem necessidade de você sair tarde numa BR, arriscar a minha vida, se eu posso chegar cedo e planejar e terminar a rota 3 horas da tarde. 4 horas da tarde, voltar no dia claro. Então, tudo, nós somos livres para fazer as escolhas. Nós podemos tudo. Não devemos fazer muitas coisas, né? Porque o ser humano, ele pode tudo, né? Não deve fazer tudo, mas pode. E a gente tem que saber, é esse o legado que nós temos de deixar para os nossos subordinados, para os nossos filhos, né? Tá aqui, são os dois caminhos. O caminho do bem e o caminho... Uma visão muito assertiva e... Experiente, né?
passou muita coisa. E agora vamos fazer o quadro? Vamos fazer mais. Será que eu vou acertar Vai acertar. o nome? Betinho, nós estamos chegando, antes de mais nada, ao término do podcast, né? E a gente vai te fazer algumas perguntas, mas antes de falar como é o nome do quadro? E agora, Gestor. Agora eu acertei. Mas você, por uma semana... A gente vai falar... Agora se vira gestor e agora gestor. E agora gestor. Na verdade, a gente, quando traz uma pessoa, nós fazemos um bate-volta com ela. Certo. Mas antes de nós passarmos para as considerações finais, primeiro assim, Betinho, foi muito prazeroso tê-lo aqui. Se as pessoas... essa entrevista vai ser lançada segunda-feira. Se elas pegarem e disponibilizar de tempo e começarem a entender a sua fala, elas vão entender exatamente como pode ser um vendedor. O segredo das vendas. Né? O segredo das vendas pode ser cada dia melhor em gestão e vendas. Porque você não falou porque leu no livro, você falou porque viveu e vive. Observe que você trouxe uma metodologia. Eu observando aqui, que a gente que é da área, né? Sim. Ele pegou a metodologia do grupo, né? Que ele trabalhou, o grupo Andrade, e está implementando e acompanhando exatamente como ele era mensurado antes, e está trazendo aquele DNA da distribuidora para o negócio. Que hoje a Lipano é a maior indústria de esponjas do Brasil, não é isso? Ela é a maior do segmento dela, que são... linha doméstica, né, sanitária, ela é a maior a empresa nacional do país, líder de mercado em esponjas e panos. Então você imagina, você trazer, e qual o resultado disso? Crescimento de 300 e poucos %, crescimento de dobrar faturamento. Hoje o distribuidor em Alagoas é o S-Pessoa. S-Pessoa, distribuidor. S-Pessoa em março fez o melhor mês de todos os tempos. Extraordinário. Isso é gratificante demais. Isso é uma bênção, né? Graças a Deus. E assim, é fruto do trabalho que ninguém faz nada sozinho, da equipe muito boa. Nós temos muito bons profissionais no nosso mercado, cara. E assim, aquilo que eu volto a dizer até um pouco redundante. O sol nasce para todos. Por que brilha para alguns? O dia tem 24 horas. Por que tem os que dizem, eu não tenho tempo? É só gerir, é só se planejar bem. Né? O nosso mundo que eu falo, o nosso comercial é muito dinâmico. Né? O Luiz não tem só o Ricardo para atender, não. Ele tem um leque e cada um com a sua responsabilidade. O Luiz tem objetivos, então eu tenho que saber respeitar o limite, porque o seu direito começa quando termina o meu, e assim vice-versa. Então a gente tem que saber respeitar. E uma coisa importante, Ricardo, é a gente saber receber os feedbacks. Eu peço direto aos meus distribuidores, deixa eu pedir o Paliane, veja o que é que eu preciso melhorar, não é essa pessoa da mesma forma, ao meu gerente. Eu peço porque o feedback você tem que saber ouvir. Saber ouvir para que às vezes a gente ofende ou maltrata uma pessoa sem saber que está maltratando. Em todas as minhas reuniões com a minha equipe, eu pedi um feedback no final. E eu gostava muito de chamar eles de meus meninos, porque a gente tem um relacionamento de amizade mesmo, sabe? Aí eu sempre deixava aberto, Luiz e Ricardo, veja o que é que eu preciso melhorar. Quem tiver vergonha de falar na frente, me chama e conversa. Poucos chamaram, né? Mas teve um que disse, rapaz, eu me sinto meio desconfortável quando você me chama de meu menino. Digo, mas é uma forma carinhosa, mas bom saber. Quer dizer, eu não sabia que estava maltratando, magoando a pessoa. Né? Então a gente tem que até nisso saber. Até involuntário, né? Com certeza. Mas ele não entendia como se fosse carinho. Mas às vezes, Luiz, a gente maltrata uma pessoa sem saber que está maltratando. E se a pessoa não lhe der o feedback de volta, você não vai saber, você vai continuar maltratando ela. Né? Isso é na nossa vida pessoal, na vida profissional. É isso que a gente está tentando mostrar aqui, a experiência. Que você vive a experiência, você viveu a experiência de campo, você vive a experiência de gestão, vive a experiência de pessoas. Melhor, vamos dizer assim, consultor, mentoria que essa. E assim, uma coisa, Luiz, voltando a falar, que o projeto de vocês é um projeto fantástico. Né? Então o nosso segmento devia abraçar mais, certo? Porque quantos vendedores, representantes, promotores nós temos na nossa região? Então, quantos estão absorvendo? Porque todos os dias nós aprendemos um pouco. E o profissional, ele tem que saber filtrar o que é que o Ricardo tem de melhor, o que é que o Luiz tem de melhor, o que é que o Betinho tem de melhor,
para tentar fazer as boas práticas. Certo? O lojista, pequeno, grande, o grande ele já tem uma consultoria, né? Porque ele já tem uma saúde financeira melhor. O médio e o pequeno varejo, ele tinha que estar sendo orientado a acompanhar esse projeto de vocês, porque é um projeto que traz aprendizado. Às vezes você gasta tanto tempo vendo coisas que não são relevantes, né? Você vai almoçar, tá você, a esposa e os filhos e todo mundo... Hoje você vai ver na internet, veja na internet, todo mundo não troca uma palavra, né? E o pouco tempo que temos, né, que é um projeto adquirir conhecimentos, né, que é um projeto nobre, isso vocês estão fazendo, né? Muito obrigado. Um dos nossos grandes objetivos é mostrar que na nossa cidade de Arapiraca tem belíssimos profissionais, belíssimos empresários, empreendedores, e a gente está tentando mostrar isso. Não precisa vir ninguém de fora, né? Que isso nós temos aqui na nossa cidade, nós temos aqui no nosso estado. E deveria, Luiz, ser mais abraçado. Eu falo por mim, é o sentimento que eu tenho, que eu já vinha falando isso há muito tempo. A nossa classe, ela deveria dar mais valor, porque santo de casa às vezes não faz milagre. E o pequeno varejo, porque o que é bom se copia. Ninguém vai copiar o retardatário, não, pô, a gente copia o líder. Então, quem que está crescendo muito? Né? Quem está se destacando? Então, o que é que o Ricardo está fazendo para se destacar? Né? Então, o que não se inventa, se copia. Com isso, eu cresço também. Eu falo isso do varejo, porque o pequeno de hoje é o grande de amanhã. Então, a escola do varejo é para o varejo mesmo. Certo? E para a gente que vivemos com o comercial no dia a dia, para que a gente se lapide. Como? Pegando o melhor do Ricardo, o que o Paulo Bezerra falou. Fantástico, Edgar, Aloysio, Fagner, né? Todo mundo, para não ser injusto, para não, mas todos, a gente capturar. Todos deixaram uma visão de negócio, uma visão, de experiência, isso, de profissionalismo. Isso. Então isso é muito, muito importante. E a gente saber filtrar o bom de cada um e nisso usar em benefício próprio nosso, né? Para tornar a nossa vida menos difícil. Essas suas palavras a gente agradece, porque quando se criou esse podcast, eu e Luiz, a gente criou com o objetivo exatamente, foi como eu disse. Esse podcast não é só meu nem do Luiz, esse podcast é nosso. Esse podcast aqui existe em voz. Vocês têm vez aqui, quando você fala, com toda a propriedade, você fala em nome do podcast. Porque Sim. Ele foi feito justamente para isso, para ser um facilitador, para nos dar diretrizes. Então, quem nós chamamos? Luiz foi muito feliz quando ele disse trazer as pessoas da nossa cidade, do nosso estado, a pessoas boas. Então, assim, esse não é um podcast de duas pessoas, é um podcast que traz a voz e muitas vezes a gente precisa falar algumas coisas e quando traz o convidado, ele consegue transmitir de uma forma que aqueles que nos ouvem tenham uma compreensão bem melhor. Rapaz, a conversa foi tão leve que passava uns 3 dias aqui conversando com vocês, viu? Ele tem um uísque guardado. Rapaz, eu só bebo sem álcool, Betinho, eu vou te fazer agora, nós chegamos aqui no término, eu vou te fazer algumas perguntas, tá ok? Tranquilo. E assim, primeiro, nós passamos o primeiro tri. Essa pergunta Sim. sempre é uma pergunta padrão, porque quem vive de vendas, quem vive de gestão e quem vive de metas e quem vive de clientes, qual foi a lição que a gente pode tirar, né? Então, assim, no primeiro tri, janeiro a março, quais foram as coisas que chamaram sua atenção, sejam elas boas ou desafiadoras? Desafiador o comportamento do shopper final. Que isso já vem, Ricardo, já vem de outras datas. Cada vez mais o consumidor, como o poder de compra está ficando menor, ele está fazendo mais conta. Então, hoje, no meu segmento que eu falo, as embalagens econômicas, independente da marca, elas crescem. Então, eu tenho que estar atento a isso para que todo PDV ele tenha, e eu deixar bem claro para o cliente, se ele não tiver a embalagem econômica, ele vai perder negócio. Então, assim, a gente está muito atento às mudanças de comportamento do shopper. Um grande exemplo é fraldas. Hoje ninguém compra mais fralda regular, só compra fralda Mega, Jumbo,
papel higiênico. Antigamente o que vendia era o 4, hoje o que mais vende. Então, assim, 16. é a gente estar atento aos sinais do mercado. E o primeiro tri, Ricardo, positivamente foi fantástico, cara. Meu primeiro tri foi fantástico. A gente cresce acima de 2 dígitos. Eu falo, a minha área, Alagoas e Sergipe, cresce acima de 2 dígitos. Você está há quanto tempo como supervisor da Limpano, Betinho? Eu entrei em novembro. Recente, né? Novembro foi. Então, primeiro Já tri para batendo você. recorde. Batendo recorde. É. E assim, a gente fala de 2 dígitos, mas está falando de uma indústria em atuação em 2 2 estados, estados, né? Que às vezes um cresce, outro diminui. Então, hoje você seria estar mais antenado às tendências do mercado e, segundo, assim, a importância de você conhecer um pouco mais do que está acontecendo. A gente tem que conhecer, dominar o que fazemos. Eu tenho que conhecer o meu produto, eu tenho que conhecer e começar a conhecer também o hábito do consumidor, porque muda muito rápido. Muito bom isso. Muito rápido. Então, assim, que isso até é uma técnica de vendas, é você conhecer o seu produto. Que isso é o passo básico do vendedor. Né? É conhecer o seu produto. É saber quem influencia na decisão da venda, na tomada de decisão. E, assim, ter estratégias, certo? Tentar ser o máximo assertivo possível. É mesmo que você está na guerra, só tenho uma bala, então eu tenho que gastar essa munição na hora certa, no local correto. É o surgimento da Nissin, né? Macarrão instantâneo. Acredito que todos sabem, mas quem não sabe, a Nissin surgiu depois das guerras que houve no continente asiático, né? Para facilitar a comida. Barato, nutritivo e fácil de fazer. Isso. Aí é que o cara... Esse meu sócio é um poço de sabedoria. A gente deu um grande exemplo, a pandemia. A pandemia nos ensinou muita coisa, né? Porque todos nós tínhamos bloqueio do dígito, dos e-commerce, aplicativo de banco. Todo setembro tinha greve. Todo setembro. Na pandemia... Quanto tempo tá, Luiz, que você foi ao banco? Rapaz, Quanto tempo tá que você foi ao banco, Ricardo? Rapaz, muito tempo, bem lembrado. Eu tenho mais de 3 anos. Tinha greve de banco. Então, Rapaz, o que foi que aconteceu? O O que foi que aconteceu na pandemia? Os aplicativos começou a ser... Hoje você financia um carro por aqui. Os caras estão até roubando agora fazendo golpe para roubar o Face ID, que é para financiar no seu nome. Que antigamente assinava, hoje ninguém assina, é reconhecimento facial. Então, assim, o e-commerce ele foi muito forte. Né? O e-commerce ele foi muito forte, mas nunca vai deixar de ter a ferramenta humana. Betinho, hoje eu vou te fazer algumas perguntas. Quais as habilidades que mais ajudam a pessoa a vencer na vida, especialmente na parte de gestão e liderança? Hoje você é gestor de quantas pessoas diretamente como supervisor da Limpano? Na verdade, Ricardo, hoje como eu entrei agora, teve um processo de mudança lá que eu estou sem representantes ainda. Né? Como eu tenho, meu leque de clientes é pouco, eu mesmo estou, por enquanto, atendendo, ou até, não sei, acho que possa ser até que fique assim, que não tem mais representantes. Eu estou sem representantes. Até porque já tem os distribuidores para já tem os distribuidores para acompanhamento, isso. Mas tem os promotores de Maceió, tem que a gente gere também os promotores, 10 pessoas. 10 pessoas, só que aí você tem 2 distribuidoras. 10 pessoas, desculpa, Ricardo, 10 pessoas da Limpano, mas eu tenho toda a equipe de vendas de Alagoas do S Pessoa e tenho toda a equipe de vendas que é aí onde nós estamos muito linkados, sabe? Nós estamos muito linkados. E é impressionante como o pessoal é recíproco, rapaz. Eu estou no campo, tiro foto, na mesma hora já recebo resposta, o poder de reação deles é muito forte, já manda corrigido. É fantástico. É o ganha-ganha. É a gente mostrando que estamos aqui para ajudar, certo? Eu estou aqui para ajudar, estou aqui para somar. Claro que eu vou ter minha retribuição, né? Mas a gente está aqui para... E o meu objetivo, Ricardo, no segundo trimestre é fazer com que meus distribuidores cresçam cada vez mais o sellout. Porque crescendo o sellout vem o sell-in. Estou preocupado com o meu sell-in, não. Estou preocupado em fazer com que os meus distribuidores cresçam o leque de positivação e, consequentemente, cresça o sellout de uma forma sadia, certo? Que o ponto seja assim, não seja assim,
Seja Então, assim. sua responsabilidade é grande. Tem duas distribuidoras de peso Isso, e tem isso. pessoas indiretamente vários vendedores, supervisores, gerentes, né? Isso. Então, aproveitando isso, Betinho, nós estamos agora com o quadro... E agora, gestor? É porque ele falou meio desanimado, né? E agora, gestor? Né? Então, quais são as habilidades mais importantes para vencer na vida? Eu vou citar 2 palavras, você escolhe uma, ok? Tá, certo. Estamos alinhados? Sim. Então, Betinho, disciplina ou criatividade? Disciplina. Disciplina ou empatia? Empatia é se pôr no lugar dos outros, mas a disciplina, ela sobressai. Disciplina ou curiosidade? A disciplina. Disciplina ou capacidade de liderança? As duas linkam juntos, mas eu ainda vou em disciplina, porque a disciplina, você tem que ser disciplinado para você desenvolver as outras habilidades. Disciplina ou humildade? Humildade. Liderança ou autocontrole? A liderança, ela já tem o autocontrole, porque a liderança é diferente de ser chefe. Então, quando você é líder, você já tem o autocontrole. Liderança, né? Liderança ou organização? As duas estão muito ligadas. Quando você é líder, você tem que ser organizado. Liderança. Liderança ou comunicação? Liderança, porque o líder ele já é comunicativo. Comunicação ou persistência? Comunicação. A persistência você pode se tornar até Taxativo. indesejado, né? Como é que se chama? Inconveniente. Persistência ou inteligência emocional? Inteligência emocional. Isso é muito importante. Persistência ou autoconfiança? Autoconfiança você tem que ter porque se você for muito de autoconfiança, você se torna arrogante. Né? Então, assim, eu não gosto muito eu confio no que eu faço, mas com o pé no chão. Persistência ou audácia? Persistência. Audacioso, você tem que ser audacioso, mas com o pé no chão também. Persistência ou coragem? Coragem. Coragem ou trabalho em equipe? Trabalho em equipe. Trabalho em equipe ou automotivação? Trabalho em equipe. Trabalhando em equipe, você auto se motiva e você motiva os outros. Trabalho em equipe ou coragem? Trabalho em equipe. Porque você, para trabalhar em equipe, você tem que ter coragem. De tudo que foi falado aqui, tem alguma virtude que você queria ressaltar, fora essas que foram faladas? Habilidades que ajudam a pessoa a vencer na vida? Cara, vocês foram muito felizes nas palavras. Isso resume-se para que... Isso na vida. Não é só na vida profissional, não. Humildade, persistência, persistir no momento certo para não se tornar inconveniente, né? Determinação. Né? Então, eu não tenho muita coisa a acrescentar, não. Eu vou citar agora uma palavra e você resume numa palavra ou numa frase, ok? Beleza. Betinho, sua esposa Júlia, numa palavra. A Alice Júlia é minha filha. Oh, perdão, Alice Júlia, né? Sua esposa. Companheira. Seus filhos, Alice Júlia e Cauã Robert. Ou Roberto, que diga. Roberto, razão do meu viver. Betinho, hoje Grupo Limpano. Uma grande força nacional que tem muito a crescer. Qual a mensagem que você daria hoje para todas as famílias do mundo, se você tivesse uma oportunidade? Que mensagem seria? Que juntos vamos fazer um mundo melhor. Se cada um da gente fizer a nossa parte, tudo se torna melhor. Sem querer levar vantagem. O meu pai dizia direto, meu filho, se você... Era um ditado que eu levei para a vida. Se você achar um dinheiro na rua, é achado, não é roubado, né? Você achou. Você não fica alegre? Sim. Quem perdeu está triste. A sua alegria é a tristeza de outro. Então, assim, é ser melhor em tudo. Porque se a gente tentar, nós conseguimos fazer o mundo melhor. Uma coisa, Ricardo, é você ter um carro para vender. Porque eu vejo que você está precisando de dinheiro, eu vou lhe matar. Não, tem que ser justo. Vou pagar o valor que o seu carro vale. Né? E então, assim, é cada um da gente tentar ser melhor para tornar o mundo melhor. Essa seria a mensagem para todas as famílias do mundo. Sim. E Deus, Betinho? Deus, cara, Deus é acima de tudo. Deus, o grande arquiteto do universo, né? Seu Jesus, ele é quem nos dá força. Eu me inspiro muito, eu acredito muito em Deus, sabe? Eu peço a Deus todos os dias, em minhas orações, para que nos livre de todos os mal, a mim e meus companheiros de trabalho, que nos livre do perigo do trânsito.
E quando eu vim para cá, eu vim orando que tudo acontecesse da melhor maneira. E eu acho que aconteceu. Então, assim, sem explicação para Deus. Deus, assim, é o maior líder do mundo, né? E tudo que eu peço, Deus sempre mandou sinais. Deus tem abençoado muito a minha vida. Betinho, se você pudesse voltar à sua vida novamente, você faria alguma coisa diferente? Ricardo, não. Não, eu teria... Para não dizer que eu não fazia diferente, eu comecei a trabalhar muito novo. Comecei a gostar de ganhar dinheiro, que esse comercial nosso ganha muito dinheiro. Eu teria me especializado mais. Quando era novo, feito mais cursos, MBA. Mas nunca é tarde, né? Exato. Por isso que eu estou fazendo e estou pensando assim que fazer direito também. Então, se você tivesse que viver sua vida novamente, você teria se preparado mais em termos de curso e conhecimentos. Conhecimentos, isso. Conhecimento nunca é pouco. Betinho Oliveira, numa palavra que destaque sua maior virtude, que palavra seria? Verdadeiro, Ricardo. Eu não consigo ser falso. Você não consegue ser ator a vida inteira. Né? Ninguém consegue. A máscara cai um dia. E, bicho, eu não consigo. E outra, se você me fizer pisar no meu... Se fizer uma coisa que me desabone, que me desagrade, eu tenho que dizer a você. Eu não consigo dizer a Luiz, eu digo a Ricardo. Eu sou muito verdadeiro. Betinho Tenho Oliveira. vários defeitos, viu, Ricardo? Mas essa é uma das virtudes. Essa seria a sua maior virtude, né? Eu acredito que sim. Sou companheiro também, muito companheiro. Eu me ponho muito no lugar dos outros. Às vezes até me prejudico porque eu tomo as dores dos outros. Mas, assim, eu sou muito verdadeiro. Muito verdadeiro. Betinho Oliveira, o que é a vida? Rapaz, a nossa vida é o maior bem que nós temos. E é muito curta, que o ser humano, ele precisa entender que a nossa vida, nós estamos aqui de passagem, né? Que nós aqui somos arredatários de tudo que temos. Nós não temos nada, nós administramos. Né? E que a nossa vida é tão curta e tem tanta possibilidade de ser feliz. Nas pessoas mais humildes, a gente vê o semblante de felicidade do que quem tem muito, né? Que hoje, a nossa vida, Ricardo, ela é muito curta e passageira. Quando eu era criança, eu era doido para ser adulto. Hoje eu estou doido para voltar a ser criança. E agora? Então, assim, é a melhor coisa do mundo que eu acho é a nossa vida. E a gente procurar viver sem estar prejudicando a ninguém. Viver bem, sendo feliz, porque volta a ser até redundante. A nossa vida é curta. Se você não for feliz, você não fez nada. Nada. E uma das grandes... você precisa ter na vida é tranquilidade. É você deitar no seu travesseiro e você dormir com a consciência tranquila. Porque você engana todo mundo, mas você não engana a si mesmo, não. Né? Às vezes é muito fácil eu apontar o dedo para você, tem um monte apontando para mim. Falar mal dos... Quando eu entrevistava que eu estava no recrutamento, eu perguntava, me diga 3 pontos fortes, 3 pontos a desenvolver. O cara dizia sorte ligeirinho, mas desenvolver gaguejava, não sabia. Então é muito fácil falar dos outros, né? Mas falar da gente mesmo. Mas a gente não consegue nos enganar. A gente sabe verdadeiramente o que a gente faz. Então, assim, a vida é viver. A nossa vida é muito curta. Viver bem. Viver com harmonia, viver com paz, viver com tranquilidade. Né? Que aqui nós chamamos de passagem. Tudo de bens materiais nós estamos só administrando. E quando Deus chamar, chegou a hora, deixa para os outros. A gente não domina nada. Então, Betinho, nós estamos chegando agora ao encerramento. A gente se passa as palavras finais para o entrevistado. Antes de falarmos a frase para encerrar, Luiz vai falar a respeito dos sentimentos dele, mas a respeito dos meus, eu quero agradecer pela sua disponibilidade, pela sua boa vontade de ter vindo. Muito bom tê-lo aqui, foi prazeroso ouvir exatamente isso, de uma pessoa que fala com convicção do que ela vive. Ouvir você, ter você aqui, foi um privilégio, assim, sem palavras. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Betinho, nós, do podcast Escola do Varejo, somos gratos por sua presença, de você trazer para a gente a sua visão de mercado, a sua visão de vida profissional e passar para a gente o que você vive no campo. Não tem melhor dicas, conselho ou mentoria que essa. Sabemos da correria do dia a dia, né? Começo de mês, você várias estratégias. E obrigado por sua presença. Espero que tenha gostado. Agora a palavra é sua, Betinho. Eu que agradeço a vocês novamente, né? Assim, por uma iniciativa brilhante. Queria agradecer aqui o estúdio, foi
Um ambiente muito de leve, bola, Jean. certo? Um ambiente muito leve, Jean, um ambiente agradabilíssimo, né? Que a gente nem percebe o tempo passar. Eu já gosto muito de conversar, já deu para perceber, né? Se for fazer um exame, eu acho que eu tenho TDAH, porque eu gosto muito de conversar. E assim, foi muito proveitoso, né? Quero agradecer a vocês e até pedir o apoio dos empresários da nossa região que comprem a ideia desse projeto, que é um projeto fantástico, que a gente tem muitas coisas boas a tirar dele. Que vocês podem contar comigo, viu, também. Opa, muito obrigado. Muito obrigado, Betinho. Nós sempre encerramos com uma frase, sempre eu tenho uma frase, mas nossos entrevistados, que é a figura mais importante de você também que nos ouve, que aí eu acabo mudando a frase, tá? Eu vou encerrar a frase de um filósofo brasileiro, que me foge o nome agora, que ele diz a respeito do que o Betinho falou, sobre a importância de você dormir com a consciência tranquila, a importância de ter essa consciência. Ele assim o diz, né? Quando a consciência morta e podre molesta nosso ser, embora pareçamos felizes e vitoriosos perante todos, somos simples réus do nosso fórum íntimo chamado consciência. Valeu, Betinho. Obrigado. Valeu, obrigado, Show de bola, gente. Betinho. Valeu, Obrigado, valeu. obrigado. Valeu, Ricardo.